dar início ao estudo do livro Missionários da Luz, hoje abordando o capítulo Psicógrafo. Vamos ver aqui a introdução do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Lucas capítulo 2, versículo 49. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Então vamos analisar aqui o conteúdo desse parágrafo que Emmanuel nos coloca. Então, primeiro, veja, mesmo a mensagem sendo direcionada para nós espíritas, expressa uma situação singular e, ao mesmo tempo, de advertência de que raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Ou seja, a aquisição de valores espirituais como sendo de importância para a sua vida, para o seu tempo aqui de espírito reencarnado. E aí Emmanuel vai dizendo o que é que ocorre. Frequentemente lembro-se disso muito tarde. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da terra. Vamos comentar algo em cima disso aqui. Vejam só. A criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o negócio melhor, mais importante da terra. E o que é essa iluminação de si mesma? É aquilo que é alvo da proposta do Evangelho do Cristo, que é percebermos os reais objetivos da vida, que são os objetivos espirituais, e colocar eles como prioridade. Que, aliás, Jesus havia dito sobre colocai primeiramente o reino de Deus, que as demais coisas vos serão dadas em acréscimo. Porque o natural da criatura humana é inverter a ordem. E quando coloca primeiramente os objetivos materiais, face o passado de desarmonia, de desequilíbrio, nunca consegue encontrar tempo para as questões espirituais. As questões espirituais só passarão a ser prioridade para nós se nós, através do conhecimento da doutrina espírita, percebermos que está em harmonia, em equilíbrio mental, emocional e espiritual, é que vai nos dar a condição ideal para resolver os problemas materiais, só se fizermos isso, porque senão nós estaremos sempre nos frustrando, estabelecendo metas que depois as circunstâncias e vicissitudes da vida derrubam, quando a pessoa acha que conseguiu tudo, está com a família ideal, está tudo correndo bem, e quando olha, a morte chega. E aí o despreparo espiritual ou alcança a pessoa, ou alcança um parente muito querido e arrasa com tudo aquilo que era conquista de estabilidade que a pessoa teve durante a vida. E voltando aqui, Emmanuel diz: porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Então, ter certeza de que colocar os valores espirituais como prioridade é algo que é do interesse da providência divina. Ou seja, está dentro das metas que são mais importantes para realizarmos aqui na Terra. Então vamos começar a abordagem do livro Missionários da Luz, o capítulo Psicógrafo, que é aquele que é candidato à psicografia e que nós começamos logo a perceber, fazendo aqui uma rápida introdução, é de que o livro vai tratar de uma reunião mediúnica. A partir dela, mostrando tanto pelo lado físico que nós vemos dos médiuns reunidos numa mesa, quanto todo o trabalho, intervenção e atuação dos espíritos desencarnados durante a reunião. Então vamos entrar nela.
Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Então, era uma reunião mediúnica, inclusive com a quantidade até grande de participantes. Geralmente, as reuniões mediúnicas nos centros espíritas é convencionado como tendo um número ideal entre 10, 12, 14 pessoas. Quando aumenta a quantidade de participantes, geralmente se cria inclusive 2 reuniões mediúnicas, onde fica entre ter 2 grupos maiores e 2 grupos de 7 ou 8, há mais eficácia no trabalho mediúnico com um grupo menor. Entre outros aspectos, é devido à necessidade máxima e ideal possível de harmonia em termos de psiquismo, de vibrações e de fluidos entre os médiuns. E é por isso que, de forma bem clara, os grupos, principalmente de pessoas que são ou familiares ou que têm laços de amizade e de proximidade, funciona melhor do que grupos onde as pessoas mal se encontram na reunião espírita para o trabalho mediúnico. Então, a questão básica de qualidade, de êxito no trabalho mediúnico tem muito a ver com a harmonia emocional, psíquica, espiritual dos participantes. E é claro que quanto maior o número deles, mais difícil é a qualidade ideal de harmonia. Mas o que é importante aqui, finalizando essa introdução aqui, desse parágrafo, é ter convicção de que normalmente, naturalmente, aonde tem 2, 3 encarnados, tem espíritos desencarnados juntos. Isso com pessoas que nem são médiuns ostensivos. Avalie quando são pessoas que têm mediunidade e estão no centro espírita e numa reunião mediúnica. Então, é mais do que certo a presença múltipla de desencarnados na reunião, que geralmente dizem que para cada encarnado é em torno de 3, 4, 5 desencarnados. Em dezenas de filas que havia lá, essas dezenas de filas, a maioria das cadeiras estavam com espíritos desencarnados, porque delas tinha 18 que de fato eram pessoas ou médiuns encarnados. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregado em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, o segundo ponto aqui, e que é importante daquilo que nós estávamos falando sobre a quantidade de participantes, é porque na reunião espírita vincula-se sobretudo uma ação de terapia, de ajuda e de socorro aos desencarnados. A reunião mediúnica no centro espírita não é para os encarnados, porque em centros que não são espíritas, de diversas doutrinas espiritualistas que nós respeitamos e que abordam a mediunidade, muitas vezes a reunião mediúnica é para os encarnados e às vezes para os próprios médiuns encarnados, que levam questões pessoais para resolver durante a reunião mediúnica. No centro espírita, essa situação não pode ocorrer de forma nenhuma. A reunião é dos encarnados, mas é para os desencarnados. Se ocasionalmente vem uma mensagem ou alguma orientação para algum médium ou para alguém encarnado, é uma situação excepcional na reunião mediúnica. Não é o padrão e nem é o objetivo. Então, não deixa de ser possível, na reunião mediúnica, comunicar-se um espírito
que tem interesse ou tem uma mensagem para alguém que é participante. Ocorre, mas não é esse o objetivo e nem é esse o padrão. A reunião é para os desencarnados e que normalmente tem ali uma oportunidade de ajuda, de terapia, de socorro espiritual. Por isso, quanto maior a harmonia do grupo mediúnico, mais exitoso o trabalho da espiritualidade junto aos necessitados. E aqui diz ainda: congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes. Então é bem claro que ali estava havendo o quê? Uma junção de recursos para ajudar os espíritos desencarnados, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, há muitas situações de tratamento no plano espiritual, onde os espíritos só conseguem ajudar outros espíritos, trazendo eles para uma reunião mediúnica, principalmente quando, em termos de ligações, de fluidos, aqueles espíritos estão ainda muito agarrados às coisas da terra. E para terem um impacto de uma ajuda eficaz, é preciso que seja através de um médium encarnado. É essa a questão. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como um espelho cristalino de um lago. Vamos analisar aqui o conteúdo dessas duas frases que formam essa oração. Vejam só. Preliminarmente, a princípio, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Como é isso? É o seguinte: como os objetivos da reunião mediúnica no centro espírita são de terapia e de tratamento para os desencarnados, sobretudo, quanto maior o equilíbrio moral dos médiuns participantes, melhor o êxito do resultado do trabalho. E por que é que isso é tão importante? É porque o equilíbrio moral, a harmonia das construções mentais e emocionais dos médiuns, favorecem, em termos de qualidade de fluidos, o melhor possível para que os espíritos intervenham. Então, se participa da reunião mediúnica pessoas ainda desajustadas emocionalmente, pessoas que ainda têm pouco conhecimento do espiritismo e não está numa vida de esforço de melhoria, complica o trabalho mediúnico, é melhor ela não participar, porque a qualidade de fluidos dela vai até mesmo entrar em choque com a de outros médiuns que têm uma qualidade melhor do que a dela. Mais adiante, ainda nessa obra, a gente vai ver o trabalho que dá para a espiritualidade quando alguém chega no trabalho mediúnico desarmonizado, porque teve um desequilíbrio emocional grande naquele dia e leva aquele conteúdo espiritual e psíquico de má qualidade para a reunião. E aí, em vez de ele estar lá como elemento de ajuda, está criando um problema e precisando que a espiritualidade ajude ele. Então, na reunião mediúnica no centro espírita, preponderam, tem muito impacto e importância os fatores morais. Segundo ponto, neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como um espelho cristalino do lago. Vamos ver esse ponto. Eu acho interessante porque o livro dos médiuns parece que foi o livro que faz mais tempo que foi estudado no grupo, né? Eu me lembro que quando a gente começou a estudar, com eu preparando as aulas em slide, foi o livro Dois Espíritos, depois teve o livro O Céu e o Inferno, e teve o livro A Gênese,
E aí, no caso, o livro dos médiuns, ele já tinha sido tratado antes. Só que esse livro, Missionário da Luz, aborda muito as questões da mediunidade. E acaba havendo enfoques para lembrar algum conteúdo que já tinha sido visto aí no livro dos médiuns. E que nessa obra recebe assim um aprofundamento a mais. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade. Veja, esse é o X do problema. Para que a nossa mente ela ofereça um material psíquico estabelecido em clareza e serenidade, é preciso que a gente esteja bem espiritualmente falando. É preciso que o trabalho de reforma íntima, de melhoria moral, a gente esteja engajado nele, para espontaneamente, quando vai para a reunião mediúnica, estar com a mente em relativa serenidade e equilíbrio, para que de fato a gente esteja ajudando ali no trabalho mediúnico. Porque é um trabalho onde a gente se dispõe para ajudar os outros. O esquisito de tudo é que quando o médium não tem uma preparação adequada ainda e participa da reunião mediúnica, ele muitas vezes quer ir para a reunião mediúnica para ser ajudado. Porque de meu dia hoje foi um Deus me cuide. Eu espero que os irmãos lá me ajudem, porque eu estou indo só o bagaço. E a gente, infelizmente, isso acontece ainda em muitos centros espíritas. Às vezes por certa falta até de informação como essa que nós estamos compartilhando, porque não faz sentido nenhum se a pessoa não está se sentindo bem. No dia da reunião mediúnica, em termos morais ou emocionais, seria melhor até ela não ir. Ela até pedir, avisar a reunião e pedir que façam prece por ela, porque por invigilância, já que a gente sabe, aqueles que trabalham em reunião mediúnica, que da véspera para o dia da reunião mediúnica, terá que ser um dia de cuidado e vigilância maiores, né, de envolvimento com a prática do bem e de tal modo que consiga superar dificuldades ou problemas comuns do dia a dia e vá para a reunião mediúnica com relativo equilíbrio e harmonia, porque será imprescindível para ele poder ajudar os outros. Vamos continuar. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então, se não houver esse clima de serenidade e de harmonia no médium, aqui é dito pelo espírito Alexandre, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade. Então estaria havendo um prejuízo no amparo e no socorro aos espíritos naquela noite. Então realmente isso é preciso ficar bem claro entre nós, de que a reunião mediúnica é uma reunião de caridade espiritual para os desencarnados, sobretudo, ou indiretamente, claro, pessoas que vêm para o centro espírita com problemas obsessivos, com dificuldades, e que os espíritos que acompanham aquelas pessoas, muitas vezes, são levados para a reunião mediúnica, para tratamento. Mas ficando muito bem claro que a reunião mediúnica é para socorrer e ajudar os outros, e não os participantes. Os participantes, e isso é muito importante, devem sempre que possível estarem também em reunião pública, havendo a necessidade de até tomarem passe nas reuniões públicas, para que no dia da reunião mediúnica ele esteja bem disposto e harmonizado, porque aí é ele para ajudar os outros, e não os outros para estar ajudando ele. É o dia realmente para nós recebermos alguma ajuda, algum amparo, é no dia da reunião pública, durante, sobretudo, a aplicação dos passes.
Aí a pessoa está ali sendo ajudada, mas não na reunião mediúnica. É claro que durante a reunião mediúnica, normalmente, a comunicação de espíritos doentes exige naqueles momentos a presença de passistas que apliquem fluidoterapia ao médium e ao espírito que está se comunicando, devido às situações emergenciais que o espírito apresente. Mas a predisposição inicial do trabalho tem que estar a melhor possível por parte do médium. E aqui ele deixa bem claro nessa imagem quando cita assim como as águas revoltas não refletem a imagem sublime do céu e da natureza ambiente. É o seguinte: quando a nossa mente não está assim naquele clima de harmonia e de paz ideal, a nossa mente fica criando distonias e conflitos internos que dificulta muito. E no caso que nós estamos tratando aqui de psicofonia, a impossibilita, inclusive, em termos de qualidade, que um espírito escreva através do médium, porque a mente do médium está gerando dificuldades face à desarmonia que não era para estar ocorrendo ali, mas já está ocorrendo. Precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que os outros falem. Dá de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, onde se encontram interesses diferentes. Então, é um trabalho de abnegação e de renúncia. Muitas vezes o médium vai para a reunião mediúnica deixando familiares doentes em casa, deixando problemas que não pôde resolver, mas que não vai impedir de ele ir para o compromisso mediúnico. O compromisso que a reunião mediúnica tem, eu me lembro, é até semelhante ao compromisso que tem os voluntários do CVV, que tem o dia certo, o plantão certo a cumprir. Menino, é para ir de todo jeito. Olha, se não for, tem que ser uma coisa muito grave e depois comprovada. Porque é um trabalho espontâneo que a pessoa assume. É como também os médios assumem na reunião mediúnica. Então, é um compromisso aonde festa de aniversário, uma viagem, normalmente tem que ajustar a viagem, tem que ajustar a festa, para não colidir com o dia do compromisso na reunião mediúnica. Excepcionalmente, é possível, o médium está de férias, está de viagem de férias, o grupo mediúnico é avisado antecipadamente e já sabe, inclusive a espiritualidade, que naquela semana o médium não vai poder ir. Mas isso é feito de forma preventiva, antecipada, e não de última hora. Está tudo certo, tem a reunião mediúnica, por exemplo, se fosse hoje aqui na terça-feira, a gente fez a reunião mediúnica, todo mundo está certo. E aí, quando é no domingo que vem, o médium viaja para a praia e a viagem vai até a terça ou quarta-feira e ele não vai poder ir para a reunião mediúnica na terça-feira. Aí está errado. Ele teria que previamente saber que ia viajar. Quando tivesse a reunião na terça-feira última, ele já avisaria o grupo, porque o grupo não é só dos encarnados, é o grupo também dos desencarnados, como a gente está vendo aqui. E diria, olha, domingo que vem eu vou estar em viagem, possivelmente eu não vou poder vir para a reunião de hoje a 8. Eu já queria deixar até certo que eu não vou vir, porque não pode, inclusive, ficar em dúvida. Não existe isso, possivelmente eu venho ou não venho, e o grupo ficar, será que ele vem? Será que ele não vem? Não, aí previamente, a pessoa já tem que saber que não vai vir, e avisa no grupo uma semana antes, na semana que vem,
ou até mesmo, se fosse o caso de uma festividade muito importante, o médium achasse que era mais importante do que o dia do trabalho, ele avisando antes, é pelo menos em termos de responsabilidade espiritual, porque não é só o grupo encarnado, é o grupo desencarnado. Porque naquele dia em que o médium iria vir, poderia ter sido selecionados espíritos que iriam se comunicar através daquele médium. Como inclusive a gente vai ver nesse mesmo capítulo, que devido às circunstâncias, escolhem só um médium que vai receber um espírito para se comunicar. Então, a situação ela é feita de parceria entre encarnados e desencarnados, e é por isso que é um compromisso muito sério. Agora, por outro lado, não se tem dúvida que na medida em que o compromisso é desenvolvido com seriedade, com responsabilidade, há em termos espirituais, emocionais e psíquicos um ganho muito grande para o médium, que de fato assume o compromisso e tem um compromisso com fidelidade, porque há indiretamente, em termos de renúncia e de ele estar exercendo o fato de ser abnegado, há um respaldo espiritual grande para ele. Alguém tem alguma observação ou pergunta? Grupinho bem caladinho e dizendo eu não vou perguntar nada, porque a gente está vendo uma sequência mais ou menos como está aí no capítulo. Assim, os slides seguem mais ou menos as páginas, tirando cada slide de uma página ou de outra. Mas essas que a gente já viu aí, e que houve assim uma referência, a gente pode fazer um acréscimo e um comentário a mais. Inclusive, eu quero dizer ao pessoal que está até nos acompanhando pelo Facebook que essas obras de André Luiz como Missionários da Luz, eu mesmo eu já li pelo menos 5 vezes. E cada vez que eu leio, eu encontro ensinamentos e orientações novas. Porque é um livro que tem muita instrução. E normalmente quando a gente lê, a gente presta mais atenção dependendo do momento emocional que a gente está. E no momento em que a gente está lendo, a gente vai dar atenção mais a uma parte. Se depois de um ano a gente voltar a ler o mesmo livro, e vai começar a dar atenção a outras partes que não tinha dado antes. Por isso eu digo logo que não é um livro muito bom de se emprestar. Porque depois a pessoa vai achar interessante ler de novo, e se tiver emprestado, é muito possível que não tenha recebido de volta. Eu já ouvi muita gente contando essas histórias. Mas, esse a gente viu, não foi aqui? Em suma, deve servir de ponto onde se encontram interesses diferentes. Como é isso aqui? Deve servir de ponte onde se encontra interesse diferente. Por quê? Porque uma coisa seria os interesses pessoais do médium e outra coisa é os interesses da espiritualidade e dos espíritos que ele vai socorrer. Então ele aqui está cuidando do interesse do outro. É por isso que quem trabalha em reunião mediúnica depois de algum tempo tem, em termos espirituais, um ganho psíquico muito importante e diferenciado. Porque naquele dia e durante aquela hora ele teve cuidando do interesse dos outros e não o dele. E isso para nós, em termos de espiritualidade, é um diferencial muito grande e que reverte em termos muito positivos para o médium, na medida que ele leva o compromisso à frente. Estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física.
A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intricados, complexos. Vamos analisar isso aqui, que é muito importante. Primeiro, vejam que coisa. Neste momento, nossos auxiliares lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. E assim, vejam a situação. A pessoa é médium e acha que mediunidade não é uma coisa tão séria. E veja a seriedade qual é. É que a presença de espíritos através do nosso corpo pode atrapalhar a nossa saúde. Por isso a recomendação que sempre tem de praticar a mediunidade no centro espírita, na hora certa, no dia certo, com amparo espiritual, com a ajuda de passistas, porque é uma coisa muito séria. Principalmente quando a gente sabe que a grande maioria dos espíritos ao redor da Terra são espíritos doentes, necessitados, problemáticos. E o psiquismo deles, entrando em contato com o psiquismo do médium, através do fenômeno da psicografia, pode ser atrapalhadora. Como, aliás, ocorre nos processos obsessivos. Um processo obsessivo que se arrasta por anos, leva muita gente para internação psiquiátrica, quando havia. Hoje em dia não há, mas leva a ter que tomar remédios controlados com a finalidade de evitar crises, de evitar crises até epiléticas ou crises esquizofrênicas. Vejam que a gente se lembra daquele caso de Margarida, do livro Libertação, O que é o contato de espíritos ao longo de muito tempo com alguém? Margarida, no livro Libertação, estava à beira da loucura, clinicamente falando, devido a um processo obsessivo. Então, lidar com mediunidade é coisa muito séria. Precisa de assistência espiritual, precisa de um grupo que dê apoio, onde tenha passistas, onde haja um compromisso de dia e horário certo para que a espiritualidade do bem passe a acompanhar o grupo. É como aqui é colocado, para que não se perturbe a saúde física do médium. E depois diz, a transmissão da mensagem não é simplesmente tomar a mão. Há processos intricados, complexos, que mais adiante a gente vai ver, nos quais há todo um campo energético das glândulas internas, das glândulas endócrinas do médium e o espírito que está se comunicando através dele. E ante a minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Aqui tem 2 pontos que é bem importante para a gente analisar e refletir. Inclusive, eu ainda lembro aqui algo que uma vez eu citei sobre o livro Os Mensageiros, e sobre esse livro Missionários da Luz não é menos importante. E o que é? É preciso fazer a leitura, refletindo, procurando nela uma lição para a gente e não uma história que está sendo contada para os outros ou dos outros. Porque como os livros de André Luiz têm por padrão ser composto de várias histórias, onde houve as participações de encarnados e desencarnados, muita gente lê o livro de André Luiz como se estivesse lendo um livro de história e analisa aquelas histórias como sendo situações que os outros viveram e que não teria nada a ver com ela. Mas aí é que está, para que a gente aprenda o conteúdo, a gente tem que estar se contextualizando com a história e analisando ela em relação a gente. Vejam só nesse parágrafo. Ante a minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa. Como é isso? O que é isso? O que foi que houve?
É isso que a gente tem que, quando a gente lê esse livro, tem que parar e pensar sobre o que é que ele está me dizendo aqui. Ele está dizendo aqui, vejam, que André Luiz teve as percepções melhoradas devido ao envolvimento com o magnetismo de Alexandre. Alexandre, que era o orientador espiritual lá dele. Alexandre estava funcionando de algo que se assemelha aqui na Terra, num grupo mediúnico, pelo seguinte fato, vejam. Pessoas que já têm a mediunidade mais desenvolvida, ou em psicofonia, ou em psicografia, e quando estão na mesa mediúnica, e próximo a ela se senta pessoas que ainda estão com a mediunidade em latência, ainda para ser trabalhada ou desenvolvida, o magnetismo próximo daquele médium que já tem a flexibilidade mediúnica favorece o desenvolvimento, a educação da mediunidade daquele outro que está iniciante. Porque há, de certo modo, uma impregnação magnética, tanto entre nós encarnados quanto entre os espíritos, como aconteceu aí. Alexandre, próximo a André Luiz com a intenção de fazer uma averiguação mais minuciosa, como ele diz aqui, de curiosidade científica, contou com o auxílio magnético da personalidade vigorosa de Alexandre para se observar no corpo intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Só aí é que André Luiz teve a percepção, diríamos assim, perispiritual do médium, aonde glândulas de secreção interna, como as glândulas endócrinas e outras, eram verdadeiros laboratórios energéticos, que André Luiz agora começava a ter a percepção. E continuando, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. Então, Alexandre aqui dá esse esclarecimento a André. A nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Entenderam bem? Se não houvesse a participação dos benfeitores espirituais, o êxito daquele trabalho mediúnico ali seria quase nulo. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Então ali estava sendo visto em termos de realidade os centros de força do perispírito, os chakras, e os centros de forças menores que estão ligados às principais glândulas de secreção de hormônios, de vários campos energéticos que nós temos no nosso corpo. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha um papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares da nossa esfera. Como é isso? A epífise, que também é chamada glândula pineal, ela se encontra muito protegida dentro de nós. É a glândula mais protegida de todas, porque ela fica no centro do nosso cérebro, na parte de mais difícil acesso que poderia haver em termos de contato físico. E é justamente ela que é tida como a glândula da mediunidade, da percepção paranormal. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, entendamos bem aqui o destaque que ele dá, através de suas forças equilibradas. Ou
seja, é preciso estar nesse trabalho de harmonização mental, emocional, psíquica, que vai se traduzir no benefício para a mediunidade. É na epífise que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. A glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Então, André Luiz observa que essa glândula, mesmo muito protegida, ela tinha como uma emissão de luminosidade. Hoje a gente sabe, através dos avanços da neurociência, né, de fotos internas do nosso cérebro, de que quando a gente está com o pensamento envolvido em ideais elevados, de amor ao próximo, de caridade, há como se fosse uma luminosidade produzida pelas conexões estruturadas nos nossos neurônios e nas nossas células cerebrais. É algo que, como aqui no caso, André Luiz via expelido pela glândula pineal. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Vejam só que fato tão importante. Muito antes da reunião, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial. Então, os benfeitores espirituais não só cuidam do médium durante a reunião mediúnica, muito antes há uma proteção, um cuidado e, sobretudo, na medida em que o médium se apresenta com mais responsabilidade, com mais abnegação, maior amparo espiritual ele tem bem antes do encontro na reunião mediúnica propriamente dita. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Então, é muita gente cuidando do médium para que se dê o melhor durante o trabalho mediúnico. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos. O sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Vejam outra vez a ressalva sobre isso. É necessário um amparo, uma assistência de guias espirituais, de benfeitores espirituais, para que o trabalho mediúnico do médium não tenha aspecto negativo para a sua saúde física. E aqui é citado até os órgãos, né, que receberam uma assistência maior: o coração, o sistema nervoso central, de tal modo que não haja comprometimento da saúde do trabalhador de boa vontade. Estamos já findando, é o penúltimo slide. Calisto, que é o médium, o espírito comunicante, postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos. Vejamos só o que ocorreu. Quando aqui cita que ele recebeu um evidente sinal de alegria, a gente se lembra que é normal para aqueles que já têm alguma atividade mediúnica, que quando um espírito do bem se aproxima do médium, o médium sente assim como se fosse uma brisa suave, uma sensação agradável, né? Alguma coisa diferente entrou ali no ambiente e se aproximou ali do médium. Isso é
as pessoas que já têm certa sensibilidade, não precisa nem ser médio ostensivo mesmo, mas quando tem uma presença de um espírito do bem, a sensação é agradável. O contrário, quando é um espírito doente ou necessitado, porque a sensação é de peso, às vezes de um certo calor diferenciado. Não era aquele calor do ambiente, o calor que chega e incomoda. E aquilo já é um sinal de que pode estar havendo ali a presença de espíritos necessitados, ou espíritos com alguma inimizade ao médium, algo assim. Outro lado aqui é: enlaçou com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro de memória com a ponta dos dedos. Claro que aqui os dedos espirituais, os dedos de Calixto, direcionados sobretudo àquela área onde estava a glândula pineal dele. Vamos aqui para o último slide. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador. Então, aqui um aspecto que a gente tem que destacar: a atividade ressaltada de parceria entre o plano físico e o plano espiritual, aonde a onda mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. E é por isso que é tão importante a serenidade mental, o equilíbrio moral do médium. Por quê? Só há condições de uma comunicação psicográfica com mais autenticidade se o máximo de serenidade tiver na mente do médium, para que realmente seja filtrado da forma mais original possível o pensamento do espírito que está se comunicando. E no final, a zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade, ou seja, a influência ia desde o pensamento até a área motora que iria conduzir a mão ou o braço do médium para escrever. Bom, esse é o último slide desse primeiro capítulo que nós separamos. Nós destacamos, inclusive, para aqueles que tenham acompanhado pelo Facebook, a importância da leitura atenta dessas obras de André Luiz, né? Sobretudo esse livro que nós estamos estudando, Missionários da Luz, pelo conteúdo que é muito ligado às questões da mediunidade. Vamos para a prece, né, de encerramento.